Olá, eu sou Ana Roberta, sou monitora de traumato-ortopedia Uninter. E hoje eu venho aqui com um vídeo trazendo para vocês sobre umas dúvidas que vocês nos enviaram sobre algumas questões. E eu e a outra monitora, Larissa Linhares, resolvemos fazer a explicação em forma de vídeo, onde a gente vai comentar a respeito da questão. Eu quero propor a vocês que a gente vá ler essa questão e aí eu vou abordar um pouco sobre o assunto e depois a gente vai retornar essa questão. Depois que a gente tiver com os conhecimentos mais sedimentados a respeito sobre isso e quando a gente tiver relembrado melhor também. As características dos ossos, na alternativa correta. E ele coloca, item A, tecido conjuntivo que circunda os ossos é chamado de pericôndrio. Item B, o osso compacto apresenta maior quantidade de material sólido e maior quantidade de espaço. Item C, a cavidade medular armazena medula óssea amarela. E o item D, ele afirma que o endósteo reveste superficialmente a porção externa da epífise. Nós vamos agora aqui relembrar alguns conceitos, que essa é uma questão que ela exige que a gente relembre alguns conceitos básicos. Vale lembrar que os ossos longos, eles têm uma estrutura básica em comum. A gente vai ter um corpo cilíndrico central, que a gente vai chamar de diáfise. E no interior dessa diáfise, nós vamos ter um canal medular, que vai ser preenchido por medula óssea. No caso do adulto, como a medula ela é pouco ativa, no sentido de formar células sanguíneas, ela vai acabar sofrendo um depósito gorduroso. Por isso, nós vamos chamar de medula óssea amarela. Então, a gente relembrou aqui o conceito de diáfise, que é esse cilindro central. Internamente ele tem um canal medular que é preenchido por medula óssea. A parede da diáfise, ela é chamada de cortical óssea ou córtex e ela é formada por um osso bastante denso. É um osso bastante denso e resistente, que a gente chama de osso lamelar ou cortical. À medida que a gente vai avançando para a extremidade dos ossos, a diáfise ela vai se alargando e o córtex ele vai afinando, originando a metáfise. E na metáfise a gente já não tem mais, canal medular, pois agora todos os espaços eles vão estar preenchidos por lamelas ósseas, formando o osso esponjoso. Vamos lembrar aqui também que na parte externa dos ossos eu vou ter uma membrana de tecido conjuntivo denso, vascularizado, que a gente chama de periósteo. Esse periósteo na região epifisária, que é essa região mais aqui em cima e essa daqui também, esse periósteo na região epifisária, ele vai se continuar com uma estrutura equivalente, que é o pericôndrio, aqui nós vamos chamar de pericôndrio, e internamente, revestindo a cavidade medular, eu vou ter uma membrana equivalente ao periósteo, e eu vou chamar de endósteo. Também é bom lembrar que na camada mais profunda do periósteo, eu vou ter células osteogênicas, que por um mecanismo aposicional, ele vai promover o crescimento do osso em espessura. Eu também tinha esquecido de falar, aqui voltando um pouco, que o endósteo ele também é capaz de produzir e absorver osso. E geralmente eu vou ter um equilíbrio entre as atividades do periósteo e do endósteo, de tal forma que à medida que o tecido ósseo ele vai se depositando na superfície externa, eu vou ter uma reabsorção correspondente na superfície interna. E isso vai me proporcionar
que eu mantenha o córtex e o canal medular com dimensões definidas e proporcionais. E as extremidades dos ossos longos, só voltando aqui um pouco, a gente vai chamar de epífise, cuja superfície elas são revestidas por cartilagem articular. Também é bom a gente lembrar aqui nessa questão sobre os tipos de ossos. A gente pode dividir em osso compacto ou osso lamelar e em osso trabecular ou esponjoso. O osso compacto é aquele que tem a mínima quantidade, como a gente pode ver aqui nessa foto, essa animação. O osso compacto é aquele que tem a mínima quantidade de espaço entre as trabéculas ósseas. E o osso esponjoso é aquele com a morfologia, ela tem uma morfologia mais porosa, ele é mais flexível que o osso cortical. E ele geralmente vai estar presente nas terminações dos ossos longos. Depois que a gente deu essa revisada sobre esse assunto, sedimentou nossos conhecimentos, a gente vai voltar para a questão, para que a gente consiga resolver juntos. Então, vamos voltar. O item A, ele afirma que o tecido conjuntivo que circunda os ossos é chamado de pericôndrio. A gente pode ver que o tecido conjuntivo que circunda os ossos é chamado de periósteo. O pericôndrio é um tecido equivalente que vai revestir lá na diáfise óssea. Ou seja, o item A é o item falso. O item B, o osso compacto apresenta maior quantidade de material sólido e maior quantidade de espaços. Olha, esse item também está errado, porque nós acabamos de revisar que o osso compacto é aquele que tem o mínimo de quantidade de espaço entre as trabéculas. Então, o item B é o item falso. O item C, ele afirma que a cavidade medular armazena a medula óssea amarela. E esse é o item correto da questão. Se vocês lembrarem, eu iniciei fazendo nossa revisão, dizendo que a gente tem na cavidade medular, medula óssea, que no caso do adulto é medula óssea amarela. Mas vamos continuar a questão. O item D, ele diz que o endósteo reveste superficialmente a porção externa da epífise. Esse item está totalmente errado, porque quem reveste a superfície externa da epífise é o pericôndrio, como nós também acabamos de falar sobre isso. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham dado para revisar a respeito desse assunto. Até as próximas questões.